Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 63 e eu trouxe como revisão um assunto bastante importante e bastante utilizado na geometria, né? Que é o Teorema de Pitágoras. Bom, só para a gente relembrar, o Teorema de Pitágoras ele é utilizado somente em triângulos retângulos. Qualquer outro tipo de triângulo não dá para a gente usar o Teorema de Pitágoras. Primeira coisa. Segundo, vamos lembrar o que vem a ser um triângulo retângulo. É um triângulo que tem como um dos ângulos um ângulo reto, tá? Um ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus, tá? Então, no caso aqui, o nosso ângulo reto está aqui. Esse lado maior a gente chama de hipotenusa. Como que eu sei qual que é a hipotenusa? Só a olho, né? Porque a olho às vezes é difícil saber o lado maior. É aquele lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Porque como esse ângulo é 90 graus, esses dois outros ângulos, eles são menores que 90 graus. Ou seja, a maior abertura que eu tenho é essa de 90 graus, que vai espelhar esse maior lado. Então, o maior lado do triângulo é aquele que fica de frente para o ângulo, se opõe ao ângulo de 90 e a gente chama de hipotenusa, tá? Os outros dois nós chamamos de catetos, certo? Agora, o que fala o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, aqui no caso, eu quero descobrir quem é o y. Não necessariamente a incógnita vai estar na hipotenusa. Às vezes acontece dela estar nos catetos, dela estar nos catetos também, tá? Então, assim, os catetos, pessoal, a ordem aqui não importa quem é o primeiro cateto, o segundo, mas é importante vocês saberem localizar a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é y ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser igual a 14 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Y ao quadrado é igual. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que dá 196. 48 ao quadrado é 48 vezes 48, que dá 2.304. Somando os dois dá 2.500. Então, eu preciso pensar que número elevado ao quadrado dá 2.500. Eu tenho que tirar a raiz, porque é a mesma coisa que eu pensar que número elevado ao quadrado dá 9. É o 3. Por quê? Porque raiz quadrada de 9 é 3. É a operação inversa. Assim como quando está multiplicando, a gente passa dividindo. Quando está somando, a gente passa subtraindo. Se eu quero saber a potência, eu vou passar uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 2.500 é fácil, pessoal. Pensa só no 25. A raiz do 25 é 5, tá? O 2.500 é como se fosse 25 vezes 100. A raiz do 25 é 5, a raiz do 100 é 10. 5 vezes 10, 50, tá? Basta a gente fazer a raiz do 25. Aqui, como eu tenho dois zeros, na hora de calcular a raiz quadrada eu vou ter um só, porque 50 vezes 50 dá o 2.500. A gente acabou de descobrir aí a hipotenusa. Bom, segundo exemplo. Também um triângulo retângulo, vocês podem ver que o triângulo retângulo nem sempre está naquela forma, né, retinha aqui, ele pode estar virado, ele pode estar de cabeça para baixo e por aí vai, tá? Então, assim, ó, aqui a minha hipotenusa é o 25. Cuidado com isso, tá, pessoal? Localizem certinho a hipotenusa, nem sempre a hipotenusa é o x, o y, o a, o b. A minha hipotenusa aqui é o 25 e eu quero descobrir um dos catetos. Tá? Então, vai ficar 25 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Eu vou escrever de uma forma diferente só para ficar do jeito que a gente está acostumado, porque a gente está sempre acostumado com o x, o y no primeiro membro. Então, eu simplesmente troquei de lugar. Se 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado, com certeza, x ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Só troquei de lugar, tá? Não precisa passar mais, menos, nada. Só escrevi de outra forma. Bom, então aí ficou x ao quadrado mais 15 ao quadrado é 225, tá? E 25 ao quadrado é 625. Esse 225 que é positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 625 menos 225, x ao quadrado igual a 400.
mesma ideia que a gente acabou de falar. Eu preciso pensar que número elevado ao quadrado dá 400. Então, eu vou tirar a raiz, né? Que vezes ele mesmo dá 400. Pensa assim, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 100, né, 2 zeros, é um zero só, que é 10. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 dá 400, a gente acabou de descobrir aí que o cateto, que o cateto desconhecido é igual a 20. E aqui também eu coloquei um probleminha, né? Pra gente problematizar aí, nem sempre vem pronto. O triângulo, às vezes a gente precisa desenhar ele para poder resolver um problema. Vamos lá. Os números que representam as medidas em centímetros da hipotenusa e de um dos catetos de um triângulo retângulo são inteiros e consecutivos. Pessoal, só para lembrar, porque às vezes vocês já viram, mas não lembram, o que são números consecutivos? Um depois do outro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números consecutivos. 5 e 6 são dois números consecutivos. 20 e 21 são dois números consecutivos. 22 e 23 são dois números consecutivos, tá? E assim por diante. É isso que ele tá falando. A hipotenusa, então eu vim aqui e desenhei um triângulo retângulo. Ele fala que a hipotenusa e um dos catetos, eu escolhi esse, poderia ter colocado esse, né? A gente vai fazer o desenho, vai descobrir na hora, né? Na hora do cálculo não vai fazer diferença. A hipotenusa e um dos catetos são números consecutivos, ou seja, um depois do outro. Deixa eu me explicar, por que eu coloquei o x aqui e x menos 1 aqui? Bom, vamos pensar, 8 e 9 são dois números consecutivos. Vamos imaginar que sejam esses números aí da hipotenusa e do cateto, 8 e 9. Onde vai estar o 8, onde vai estar o 9? O 9 é maior? Com certeza ele vai estar na hipotenusa, tá? Eu tenho que levar em consideração que a hipotenusa é maior. Então, se eu chamei a hipotenusa de x, como eles são consecutivos, o cateto vai ser um para trás, como se fosse 8 e 9. Então, se aqui é 9, aqui é 8. É 9 menos 1. Tá? Eu joguei 9 e 8 só para vocês entenderem com números, no caso, tá? Então, assim, se aqui é x, aqui vai ser um número a menos. Mas e se eu quisesse ter colocado x aqui? Pode, coloca x aqui, só que aí a hipotenusa vai ser um número a mais. Se você pôr x aqui no cateto, você põe x mais 1 na hipotenusa. Se você pôs x na hipotenusa, como eu coloquei, você coloca x menos 1 no cateto. Porque x menos 1 e x são consecutivos. X e x mais 1 são consecutivos, tá? É que aí vocês têm que prestar atenção que a hipotenusa é o maior número. Aqui se eu estivesse falando entre os dois aqui, tudo bem. Um x ou outro x mais 1 faz diferença. Mas no caso, a hipotenusa tem que levar em consideração que ela é maior. Bom, colocados os dados aqui, né? O outro cateto mede 5. Então, eu joguei 5 aqui no outro cateto. Qual é a área? Pessoal, área. O que é área? Base vezes a altura dividido por 2, tá? Por quê? Lembra que o retângulo, a área dele é base vezes a altura. O triângulo é base vezes a altura dividido por 2, porque o triângulo é metade do retângulo. Bom, a base aqui eu tenho é 5. A altura eu preciso descobrir quem é o x. Então, é isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai descobrir quem é o x? Usando Pitágoras. Então, por isso que eu falo, Pitágoras é muito importante. Às vezes é um exercício de área, um exercício de volume, um exercício de outra coisa. Mas, para descobrir um valor, eu preciso fazer Pitágoras primeiro, tá? A gente usa bastante ele nos exercícios de geometria. Então, vamos lá, vamos aplicar a Pitágoras. X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a x menos 1 ao quadrado, põe em parênteses, porque é todo x menos 1, mais 5 ao quadrado. Gente, outra coisa que a gente vai revisar agora, nós já aprendemos os produtos notáveis lá para trás, né? Isso aqui é o quadrado da diferença, uma subtração elevada ao quadrado. Como que resolve? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Coloquei aqui de propósito para a gente já revisar tudo isso. Área, produtos notáveis, Pitágoras, tudo uma vez só. Tá? Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, dá 1. E o 5 ao quadrado aqui, né, 25. O que eu fiz? Eu passei tudo que tem x para o primeiro membro
tudo que não tem x para o segundo membro. Vocês viram que está misturado, x quadrado e x. Mas o que acontece aqui? O x quadrado, eu tenho ele um positivo, o outro negativo. Na hora que eu passei eles para o mesmo lado, ó, x quadrado menos x quadrado, zerou. Tá? Porque a gente já está preocupado. Ah, a gente não aprendeu a resolver equação de segundo grau. Mas, ainda bem que zerou. Tá? Então, assim, ficou 2x, né? E do outro lado, 1 mais 25. E aí, 2x igual a 26, passo 2 dividindo, o x igual a 13, tá? Então, aqui a hipotenusa é 13, x é 13. Se aqui é 13, então aqui, que é o que me interessa, que é a altura do triângulo, vai ser 12, tá? E aí, a gente vai calcular a área, que foi o que ele pediu, base vezes a altura dividido por 2, 5 vezes 12 dividido por 2, aí pode fazer 5 vezes 12, 60, por 2 dá 30. Eu gosto, tudo que eu consigo simplificar, eu simplifico, ó. 5 vezes 6, 30, simplificado, área, centímetro quadrado, porque as medidas aqui estão em centímetro, né? Lembrando que a área, como aqui vai ficar, então, centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. A unidade de medida é muito importante. Então é isso, pessoal. Até mais!